Todos acharam? Também está no retroprojetor, né? Os irmãos podem acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Que Deus possa abençoar a leitura da sua santa palavra, né? Mensagem Lucas, capítulo 2, verso 1 ao verso 20. Há 3 dias atrás, no dia 25, nós comemoramos o Natal, amém? Comemoramos o Natal. No Natal, a gente tem o costume de quê? A gente tem o costume de dar... A gente tem o costume de dar presente, né? No Natal, a gente tem o costume de honrar uns aos outros. No Natal, a gente tem o costume de demonstrar amor uns aos outros. Isso é bacana? Isso é bacana. Isso é muito legal, isso é muito bonito. Mas o verdadeiro significado do Natal não é ganhar presente.
não é ganhar presente. O verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro significado do Natal. É o nascimento de Jesus Cristo. Se você for pesquisar, se você for estudar a respeito de Jesus Cristo, é pouco provável que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, tá? Alguns estudiosos, né, relatam até que poderia ter sido 3 meses antes, mas isso não importa. A verdade é que ninguém sabe corretamente a data certa que Jesus nasceu. Ninguém sabe, tá? Mas a nossa cultura, ela escolheu o dia 25 de dezembro, a nossa cultura escolheu o dia 25 de dezembro, para quê? Para a gente comemorar o nascimento de Jesus. Não é? É onde a gente comemora. Há 3 dias atrás, nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Natal, né? O Natal foi no meio da semana, né? E aí a gente está tendo a oportunidade hoje de falar um pouco do Natal. Agora, é importante, né, que nós, a igreja, nós tomemos uma decisão com respeito a isso. A gente tome uma decisão. E a decisão que você precisa tomar é: quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que todos os anos, próximo ao dia 25 de dezembro, colocam ele numa manjedoura como representação de Jesus? Quem é esse Jesus? Quando estamos pensando sobre Jesus, falando sobre Jesus, e a gente está falando de Natal, e o Natal é o nascimento de Jesus, muitos dizem que ele foi um bom mestre. Muitos dizem que ele foi um bom mestre. Muitos dizem que ele foi um grande profeta. Muitos dizem que ele foi um homem muito poderoso. Mas a verdade é que ele, o próprio Jesus, ele nunca se descreveu dessa forma. Ele nunca se descreveu desse jeito que o pessoal diz que ele era: um bom mestre, um grande profeta, um homem todo poderoso. Não tem como nós pensarmos isso dele. Não tem. Não tem como. Um bom mestre, um grande profeta, um homem todo poderoso. Falando do texto que a gente leu, eu vou dizer que nós hoje temos apenas 2 escolhas a fazer. 2 escolhas a fazer. É múltipla escolha. Só tem A e B. Ou você escolhe A, ou você escolhe B. Não tem outra escolha. A letra A. Ele era um lunático que achava que era Deus. Por que eu estou falando isso? Pelas palavras dele. Porque ele saía por aí dizendo, Jesus, na época, dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele saía dizendo que ele realmente era Deus, e ele falava que ele daria a vida eterna. Então, ou ele estava falando a verdade, ou ele era um lunático. Por isso é que eu falei que você tem 2 escolhas: letra A ou letra B. Letra A, ele era um lunático que achava que era Deus. Letra B, era tudo verdade e ele realmente era Deus.
Ou ele realmente era Deus, ou ele era um lunático, pelas palavras que ele proferia. Lá em João 17, 1, 2, você vai encontrar ele falando, diz que ele daria vida eterna. Ele daria vida eterna. Como eu falei, ele falava, ó, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou ele era lunático, ou ele era realmente Deus. O texto também vai falar do nascimento de Jesus e o lugar onde ele nasceu, que todos nós sabemos que foi Belém. Então, eu nunca tive a oportunidade de sair do Brasil e visitar outros países. Eu nunca saí do Brasil. Mas a gente conhece, estudando, lendo, né, sobre países desenvolvidos, né, países de primeiro mundo. De primeiro mundo. Então existe, por exemplo, no Canadá eles têm lá um sistema de saúde parecido com o nosso, mas totalmente diferente. O nosso não funciona. Mas no Canadá funciona. Porque é país de é o mesmo médico que atende o filho do governador, do vereador, do homem mais rico da cidade. Isso lá no Canadá. É o mesmo. A escola que ensina o filho do professor é a mesma escola que ensina o filho do governador, do vereador, do homem mais rico da cidade. Porque é um país de primeiro mundo, lá tudo funciona. Em Toronto, saiu uma reportagem há pouco tempo que em Toronto, Toronto, no Canadá, eles estavam preocupados porque no decorrer do ano foi batido um recorde de assassinato. Morreram durante o ano 160 pessoas. E eles estavam preocupados. 160 pessoas. 160 pessoas aqui no Brasil, acho que acontece num dia. Acho que acontece num dia. No Japão, existem lugares no Japão que se você deixar a sua carteira com dinheiro e voltar no outro dia, você vai encontrar a sua carteira no mesmo lugar que você deixou e com o dinheiro que tinha dentro dela. No Japão. Responsável pela segurança no Japão, ela foi em rede nacional pedir desculpa à nação porque demorou 8 horas para prender novamente um fugitivo. E ela foi pedir desculpa. País de primeiro mundo. Tá? Aí se você pudesse escolher aonde você ia nascer, em qualquer lugar, escolher. Provavelmente você ia primeiro mundo, não é verdade? Nascer num país de primeiro mundo. Se você pudesse escolher a família, se você pudesse escolher o sobrenome ter, qual você escolheria?
talvez Gates, todo mundo sabe, né? Talvez Zuckerberg é o dono bilionário. Você talvez escolhesse mas esse homem que a Bíblia relata e que se chama Jesus, ele foi o único que ele foi o único e ele escolheu nascer mas ele escolheu nascer em Belém. Ele poderia ter nascido num palácio, mas dessa forma fica claro que o obispo e nasceu em Belém, numa manjedoura, no meio dos animais. A pergunta é: nascimento, e por que dessa forma? Esse nascimento e por que dessa forma? O motivo desse nascimento é porque Deus quer ter um relacionamento com a gente. Usa a mesma revista que a nossa, os adolescentes também, mas a classe das mulheres, a classe dos homens, a gente está estudando, desde a primeira lição até agora, estudando, e a gente vem estudando Deus ali punindo o povo, Deus discípulo. O objetivo de Deus fazer isso, porque Deus quer ter o amor que ele tem ao povo dele, pelo remanescente, e ele quer ter relacionamento. E aqui, por que desse nascimento e por que desse? Que haja um relacionamento, precisa ver os dois lados cedendo ao tempo todo e os dois têm que ceder. Para que haja os dois lados têm que ceder. Não pode um lado só ceder. Ambos têm que ceder. Porque senão mas alguém tem que ceder. Quando só um morre, doentio. E aqui no texto dizendo
claro no texto que não é só nós que temos que ceder. Aqui a gente está vendo Deus também cedendo. Por quê? Porque o relacionamento não é um relacionamento doentio, é um relacionamento saudável. Para nos alcançar, para se relacionar conosco, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou o universo, criou as estrelas, decidiu ceder também. Ele cedeu. Por que ele cedeu? Porque ele quer se relacionar com você. E aí você vai ver, eu convido a você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 5 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra. Preste atenção, lá no texto de Lucas, que a gente leu, do verso 1 ao verso 20, nós acabamos de ler que Deus nasceu. Deus nasceu. Nós lemos lá em Lucas, Deus nasceu. O Criador de todas as coisas veio ao mundo como um bebê. O Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, o Criador dos céus, da estrela, ele veio ao mundo como um bebê. Ele veio em formato de um bebê. Para depender de uma jovem para sobreviver. Prestem atenção. Você tem noção do que você está tomando conhecimento, do que você está lendo? O Deus, o nosso Deus, você está lendo que Deus mamou no seio de alguém. Você está lendo que alguém limpou Deus. Você está entendendo que ele se esvaziou, como diz no texto de Filipenses, ele se esvaziou. Para nos alcançar, para ter um relacionamento conosco. Você está entendendo que Deus, que veio em forma de um bebê, ele teve que aprender a andar. Você está entendendo que Deus teve que aprender a falar? Alguém teve que ensinar ele a falar. Esse é o nosso Deus. Agora, para que isso? Ele não poderia ter vindo com 30 anos de idade? Poderia, ele é Deus.
Ele não poderia ter vindo com 30 anos de idade, ter descido no monte mais alto, onde todos pudessem ver? Poderia. Ele é Deus. Mas ele se esvaziou. Ele veio em forma de bebê. Ele teve que aprender a andar. Ele teve que aprender a falar. Mas tudo isso para quê? Para se relacionar comigo e com você. Ele se esvaziou. Primeiro motivo, era o jeito dele ceder. Segundo motivo, os dois têm que se conhecer. Os dois têm que se conhecer. Agora, prestem atenção. Nós estávamos diante de um relacionamento que não era possível conhecê-lo. Não era possível conhecê-lo. E por que não era possível conhecê-lo? Porque Deus é santo. E santo quer dizer separado. E tudo hoje é feito por comparação. Eu vou dar um exemplo. Quando você fala de uma Coca-Cola, você está falando de líquido. E você faz comparação com outros líquidos. Quando você fala de uma cor, você faz comparação com outras cores. Você compara. Agora, como fazer comparação de um Deus que é incomparável? Como fazer? Se a palavra de Deus diz que nunca houve e nunca haverá um Deus como o nosso Deus. Então, como é que você vai fazer uma comparação se nunca houve e nunca haverá? Se ele é único. Não tem como. Deus, ele não cabe na nossa cabeça. Não cabe. Se uma mente for capaz de entender Deus, essa mente, ela é Deus porque seria maior que Deus. Para você pôr algo dentro de um recipiente, para caber, o recipiente, ele tem que ser maior que o algo. Tá vendo? Você não entendeu nem essa frase, vai entender Deus? Deus é único e incomparável. Como se relacionar com um Deus que te conhece completamente, mas você não o conhece? Como? Como é que a gente se relaciona com um Deus que nos conhece dos pés à cabeça, sabe tudo de mim e de você, mas nós não o conhecemos? Para que a gente entenda melhor, Deus, ele é o autor. Ele é o autor. E nós somos os personagens dessa história. Somos mesmo, não somos? Uma história que Deus está escrevendo. Nós somos os personagens, ele é o autor. Como nós, como personagem, podemos conhecer o autor? Como? A única forma de nós, como personagem, conhecermos o autor é se o autor escrever sobre ele mesmo na história.
Porque ele está escrevendo a história. Ele é o autor, nós somos os personagens. Ah, mas nós queremos conhecer o autor. Como é que a gente faz? Só se o autor escrever sobre ele mesmo dentro da história. Aí você o conhece. O que é o Antigo Testamento? O que é o Antigo Testamento? A Bíblia ela tem Antigo Testamento, Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? É o autor escrevendo a história. O que é o Novo Testamento e o Natal? O que é o Novo Testamento e o Natal? É o autor escrevendo ele mesmo na história, entrando na história, para fazer-se conhecido por mim e por você. Você está entendendo? Por que eu falei por que eu falei Natal? Porque nasceu o menino Jesus. Por isso que eu falei Natal. Ele nasceu dentro da história para que você pudesse ver Deus. Então, você tem o Novo Testamento, que é o autor escrevendo a história, mas quando chega no Antigo Testamento, quando você chega no Novo Testamento, ele nasce dentro da história, porque nasceu o menino Jesus, para quê? Para que você pudesse conhecer Deus. Você está entendendo? No Antigo Testamento, tentar ver Deus era como se você tentasse olhar para o sol. No Antigo Testamento, porque Jesus não tinha vindo ainda. Então, no Antigo Testamento, tentar ver Deus era como se você tentasse olhar para o sol. Se você tentar olhar para o sol sem um filtro, o que é que vai acontecer? Você pode ficar cego e você pode queimar as suas retina, né? E como é que você olha para o sol? Através de um filtro. Aí você coloca um filtro, você consegue olhar para o sol. Mas se você for tentar olhar para o sol sem o filtro, você pode ficar cego e queimar suas córneas, sua retina. E no Antigo Testamento, tentar ver Deus era como você tentasse olhar para o sol. Não tem como. Não tem como. O que é o Natal? O que é o Natal? É Deus nos dando um filtro para olhar para Ele. Você consegue entender? O Natal é Deus nos dando um filtro. E quem é o filtro? O menino Jesus. É Jesus. É Deus nos dando um filtro para que você pudesse olhar para Ele e conhecê-lo. No Novo Testamento, João diz: o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Deus colocando um filtro em nós e dizendo: pode olhar agora e pode me conhecer agora. Gente, isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais, isso é maravilhoso demais. Através de Jesus, ele fala: pode me olhar agora, pode me conhecer agora. Ele nos deu um filtro. Todo plano tinha somente um objetivo: se relacionar conosco, se relacionar com o povo. Todo plano era esse. Terceiro motivo, era o jeito dele nos salvar. Era o jeito dele nos salvar.
Lá em Mateus, capítulo 2, verso 11. Convido você a abrir. Mateus, capítulo 2, verso 11. Mas Mateus 2:11 diz assim, ó: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Quem? Os magos. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Prestem atenção aqui. O texto diz que eles fizeram o quê? O adoraram. Aqui tem um ensinamento. Se fosse um profeta, eles honrariam. Se fosse um rei, eles honrariam. Mas era Deus. Não era um profeta. Não era um rei. Era Deus. E por isso eles o adoraram. Porque era Deus. E aí eles trouxeram o quê? Presente. Ouro, incenso e mirra. Ouro, um metal muito precioso. Incenso vai falar do caráter. Mas eles entregam mirra. Gente, eles entregam mirra para um recém-nascido. E sabe o que significa mirra? Mirra serve para preparar o corpo de alguém que morre. E aí você vai dar um negócio que é para preparar o corpo de alguém que morre para um recém-nascido. Mas tinha um objetivo. Eles, é como se eles estivessem falando, olha, você veio ao mundo para morrer. É como se eles estivessem falando isso. Você veio ao mundo para morrer. Você veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Para morrer por nós. Nós precisamos de um Salvador. E ele nasceu para nos salvar. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí eles dão mirra para um recém-nascido, que é um produto para preparar o corpo para alguém que já morreu. Em outras palavras, você nasceu para morrer, você nasceu para nos salvar, você nasceu para ser o nosso Salvador. Amém? Pergunta: o que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Aqui é a parte mais complicada. Não é simplesmente entender, não é simplesmente ler as descrições sobre Jesus, não é só isso. Porque se for só entender e ler, você vai ler e saber muita coisa sobre o Neymar, mas se você bater lá na porta dele, ele não vai te atender, não vai deixar você entrar e vai dizer que não te conhece. Mas você sabe muita coisa dele porque você leu. Não é verdade? Então, o que eu preciso fazer não é simplesmente entender, não é simplesmente ler a Bíblia, não é simplesmente saber que Jesus veio ao mundo. Em toda a descrição do Natal, existe algo em comum em todos os personagens envolvidos. Todos os personagens envolvidos aqui, eles creram por revelação. E eu vou te falar uma por uma.
Se você ler Mateus capítulo 2, do verso 1 e verso 2, os magos viram uma estrela no céu que os guiou até Jesus. Foi revelação. Se você ler Lucas 1, 26 ou 38, um anjo apareceu para Maria e anuncia a ela que ela ficaria grávida de Jesus. Revelação. Se você ler Mateus 1, 18 ao 21, um anjo aparece para José e revela para ele quem era Jesus. Foi revelação para José. Se você ler Lucas 2, do 8 ao 14, um anjo aparece aos pastores e revela para eles: nasceu o Salvador em Belém. Se você ler Lucas 2, 26, o Espírito Santo revela para Simeão, quando Jesus vai ser apresentado ao templo. E Simeão diz: esse é o Salvador. Não é uma questão intelectual, é revelação de Deus você crer que Jesus Cristo é Deus. É revelação. Se Deus não te revelar através do Espírito Santo, você não crê. Não adianta só ler sobre Jesus, entender sobre Jesus. Não adianta. O véu precisa ser tirado do seu rosto, os seus olhos precisam ser abertos para você crer. E isso não é feito através de entendimento, não é intelectual. Você não basta só entender. Se Deus não tiver misericórdia, se Deus não agir na minha vida e na sua vida através do Espírito Santo, se não tirar as escamas dos nossos olhos, se não nos mostrar através de revelação, a gente não crê. O que fazer nesta noite? O que fazer? É simples. É só clamar a Ele. E mais nada. É só clamar. É só pedir: Senhor, abre os meus olhos como o Senhor abriu o de José. Foi Deus que abriu os olhos de José através de revelação. Senhor, revela a mim como o Senhor se revelou a Simeão. Deus revelou a Simeão que Jesus era o Salvador. Senhor, aparece para mim como aqueles pastores no campo. Não apareceu para os pastores? Aparece para mim. Mas eu preciso desesperadamente desse Salvador. Nós precisamos desse Salvador. A partir disso é necessário crer. E crer é dizer: eu vou construir minha vida em Ti. Isso é crer. É você falar para Deus que você vai construir sua vida através de Jesus Cristo. Se você crê, se você diz que crê, se você crê que Jesus nasceu, veio ao mundo, e aqui cresceu, morreu na cruz para te salvar. Se você crê nisso, como então ignorar aquilo que Jesus disse? Se você diz que crê, como ignorar aquilo que Ele disse? Você não fala que crê? Como ignorar o que Ele disse? Se Ele diz que isso aqui é sucesso, se Ele diz que isso aqui é fracasso, se Ele diz que isso aqui é bênção, se Ele diz que aqui é maldição, se Ele diz que isso aqui é pecado, como ignorar o que Ele diz? Se você diz que crê? Porque um bom mestre, ele erra.
Um profeta acerta de vez em quando. Mas Deus nunca erra. Deus nunca erra. O problema é que tem muita gente dizendo que crê e está fazendo escolhas erradas. Tem muita gente que diz que crê e não obedece a palavra, não obedece o que ele diz. Mas diz que crê. Aí eu falo para você, você não crê. Se você diz que crê e ignora o que ele diz e faz as coisas contrárias ao que está escrito, você não crê. Fé e obra é uma coisa só. Tiago fala. Fé e obra é uma coisa só. De um lado, você crê. Do outro lado, você vive baseado naquilo que você diz que crê. E aí, eu já me encaminho para o final. O que fazer? O que fazer? É simples. É clamar. É pedir. Se você buscar, você pedir, se você bater, ele disse que vai abrir. Se você clamar, se você chamar, ele disse que vai responder. E eu termino com um versículo que diz: se você me buscar de todo o seu coração, isso diz o Senhor, eu me deixarei achar. Ele quer ter relacionamento com você. E ele demonstrou isso porque ele se esvaziou. Ele não precisava ter feito isso. Ele se esvaziou. Ele veio ao mundo em forma de um bebê para se relacionar comigo e com você. Ele cedeu. Você tem noção disso? Ele cedeu por amor a mim, por amor a você. Então, Natal não é só dar presente. O verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus Cristo. É o nascimento de Jesus Cristo. Ele quer se relacionar conosco. E que a gente possa entender, compreender, possa pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos revele cada vez mais a sua vontade na nossa vida. Ano que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos novamente próximo ao dia 25 de dezembro, nessa mesma situação que a gente estava, nos preparando, enfeitando, comprando presente, né? Trocando ali amor um com os outros. Mas o verdadeiro significado não é o presente. O verdadeiro significado é o nascimento daquele que se esvaziou para me salvar e para te salvar. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.